Nós já saudamos aqui a igreja, estamos fazendo uma saudação a você no YouTube, que certamente estará acompanhando este culto, ou até mesmo assistindo nos próximos dias ou noites, que Deus possa abençoá-los ricamente. A mensagem de hoje é Vivendo na Provisão de Deus. O título da Ágata, Vivendo na Provisão de Deus. E o texto que nós vamos estar fazendo a leitura está em João, no capítulo 6, versículo 48. 6, 48. Está projetado? Está, né? Eu leio. Eu sou o pão da vida. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a estar levantando uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, não nos cansamos de repetir que todas as vezes que nossos olhos se debruçam sobre a sua gloriosa palavra, ela transforma e gera vida em cada um de nós. E assim, Senhor, nós queremos suplicar que mais uma vez nesta noite, o Senhor seja propício às nossas vidas. Aceita, Senhor, toda a nossa glorificação, a nossa adoração, e que o Teu nome seja mais uma vez muito glorificado no nosso meio. Nós oramos te agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, onde nós já te louvamos, te bendizemos, e agora, Senhor, nós queremos te adorar em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, minhas amadas, ainda hoje, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós estamos falando a respeito de um chamado para a salvação. Não é você frequentar uma igreja e aí você aceita o Senhor Jesus, vem aqui na frente e logo alguns dias já vai para a água. Isso não é conversão, tá? Não é conversão. A conversão é aquela em que o Espírito nasce de novo, conforme João 3:3 a 3:5. Não precisa nem postar. Aonde Nicodemos à noite, ele vai visitar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dizer: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos, ele não era um qualquer, ele era um dos mestres do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Era ali os 70 anciãos do povo de Israel que dirigiam o culto ali no templo, diferente das sinagogas, aonde nas sinagogas não tinha os sacrifícios de animais, mas tão somente o ensino da palavra. Tanto é verdadeiro que o Senhor Jesus, ele entra no templo, lhe é dado o livro do profeta Isaías, e ele vai fazer a leitura. E o que estava escrito na palavra? Ele diz assim: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E desde então, ele diz, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. O prometido há tanto, desde Gênesis 3:15, estava ali perante eles. O que diz Gênesis 3:15? Quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus. Pode postar, Gênesis 3:15, ele perde a comunhão com Deus, então ele vai se esconder, fazer uma veste de folhas para tampar a sua nudez,
que ele não tinha vergonha até então. Então o Senhor vai sacrificar um animal e vai vesti-lo. E a promessa é: e porém inimizade entre ti e a mulher, aqui o inimigo, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar, morte de cruz. Então, desde Gênesis 3,15, o povo ansiava a vinda daquele que iria redimir. Vamos passar pelo dilúvio, vamos continuar pelos patriarcas e chegando no período dos juízes, depois período dos reis, lembrando que Samuel, último juiz, ele era o intermediário entre o povo e Deus, mas o povo, ele olha ao redor, olha o perigo de você olhar modismo, ele olha ao redor e viu que todos os povos ali tinham reis. E eles começam: não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E o profeta ali ficou muito sensibilizado com aquilo. E ele vai falar com o Senhor. E o Senhor disse assim: não, Samuel, não se preocupa não. Esse povo, ele não está te rejeitando, mas ele está rejeitando a mim. Mas eles querem um rei. Pois bom, o rei vai tirar as filhas da sua casa e levar para os palácios. Vai tirar os seus filhos dos seus braços e colocarão nas fileiras do exército para guerrear. Mas o povo é teimoso. Nós queremos um rei. E Deus dá o rei que o povo queria. Um homem bonito, aonde a estatura dele era muito mais alto do que o homem mais alto até então pegava nos seus ombros. E ele vai se mostrar um homem totalmente inapropriado para aquela função que é a Saul. Na primeira prova ele vai ser rejeitado e vai ser chamado Davi para suceder. Mas, meus amados, o que nós estamos dizendo que o Deus provedor é aquele em que é considerado o pai da fé. Ele creu no Senhor. Abraão teve um filho já na sua velhice. A esposa já havia terminado o costume, mas Deus havia prometido e ela de fato engravidou e lhe deu um filho. Olha bem, filho da velhice. E um dia o Senhor chega e diz para Abraão: Abraão, leva o teu filho ali no monte, porque eu quero ele em sacrifício. Duro, né? Pois bem, ele pega ali o seu jumento, pega o menino, pega o seu auxiliar e vai aonde Deus ordenou. Interessante, meus amados, que chegando ao pé do monte, Abraão diz assim para o seu subordinado: fica aqui, eu e o menino subiremos. Há coisas que é só você com Deus, não é com a multidão. E ele sobe com o menino. Ele começa a preparar o holocausto. Coloca a lenha, coloca o menino. E o menino pergunta para ele: pai, a lenha está aqui, está tudo preparado para adorar o Senhor, mas aonde está o cordeiro? Ele diz assim:
Deus proverá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus provém todas as coisas. Quando ele olha para trás, ali estava o cordeiro, pronto para ser sacrificado. Mas havia uma palavra profética que Abraão vai dizer quando ele sobe. Ele diz assim: fica aqui, porque eu e o menino subiremos, mas nós voltaremos. Qual tem que ser o seu olhar diante da sua caminhada? É olhar que você está cumprindo um processo para que você alcance o propósito. E o propósito, ele está em Deus. Nós diríamos, ainda pela manhã, a respeito da salvação, né, Vitória? Está lembrado, Vitória? Eu diria, e dizia naquela oportunidade, a salvação é um processo de monergismo ou sinergismo? Sim, depende de mim e do Senhor. Mono é só do Senhor. E nós estudamos e chegamos à conclusão, respeitando as teologias contrárias, mas pelos 20 textos que nós caminhamos, nós aprendemos algo que nos leva a crer que a salvação, ela é um chamado de Jesus para o homem. E não por acaso, nós não trabalhamos esse texto, mas nós poderíamos trazer esse texto aqui para que nós possamos ter um entendimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E agora vem o 2, aonde nós vamos aplicar. Eleitos. Quando eu sou eleito, sou eu mesmo que me escolho? Não. Então, eles eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus já preveu de que você é um escolhido, é um vaso para herdar uma tão grande salvação. E meus amados, presciência de Deus em santificação. O que está dizendo aqui? O que é santificação? É isso? Não. Santificação é ser separado. Nós estamos no mundo, mas nós somos separados. Com qual objetivo? Para uma obra do Espírito Santo, nos convencendo do pecado e do juízo, e que a eternidade é uma realidade. Mas isto é um propósito desde sempre, meus amados. Por quê? Nós dizemos que o homem, quando nós vamos ver na antropologia, nós vamos ver que o homem, ele é um ser religioso. Por mais primitivo que ele seja, ele tem sempre uma noção de que há alguém superior a ele. Para nós, servos, hoje, nós vamos dizer que nós sabemos da existência de Deus pela sua revelação geral. O que é a revelação geral de Deus? Ela exterioriza pela natureza, pelos astros. Essa é a revelação geral de Deus. Tanto é verdade, eu não quero me aprofundar nisso, mas a ciência, ela mostra e demonstra de que nada, jamais
Você pode pegar toda uma biblioteca e explodi-la e ela se transformar num livro. Então, a teoria do Big Bang é colocada por terra. Nós diríamos também de que a teoria da evolução, eu sempre brinco com vocês, em 1950 nascia então uma criança, colocaram o nome de Carlos, que sou eu. Naquela época eu comecei a ter noção muito rapidamente de que havia lagartixas. Até hoje elas não se transformaram em outra espécie. Ela continua a mesma coisa. Então, evolução é teoria. Criação é fé. Então, eu tenho a Bíblia como a revelação especial. Mas qual é o objetivo desta revelação especial? É Deus se apresentando à sua criatura. Mas a criatura, ela ficou tão independente de Deus, mas tão independente de Deus, que ela passou a entender que ela é a criadora. E aí, nós vamos ter a associação do quê? Do que nós chamamos hoje de mundanismo. Nós temos o naturalismo, tá? Não quero nem entrar aqui, porque nós iríamos muito longo para falar em panteísmo e outros ismos por aí, tá? Então, vejam bem, o homem, na essência, ele é religioso. Nós não discutimos as religiões, se ela tem validade ou não. O que nós discutimos é que nós temos a base de um Deus que é criador, desde sempre. Então, o Senhor Jesus, quando ele vem, diz assim: eu sou o pão da vida. Nós voltamos ao centro da mensagem. Ele diz que o homem, ele tem necessidades. Mas ao mesmo tempo, lembra daquela mulher lá no tanque? Coloca João 4:24. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então esse pão da vida é uma linguagem que o Senhor Jesus ele traz, mostrando que ele é o alimento espiritual. Então nós nos alimentamos da obra de Jesus, e é este alimento que nos faz ter um entendimento quando o Senhor Jesus ele diz o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês terão paz. Onde está isso, Carlos Emanuel? Estaria no Evangelho de João, no capítulo 16, vê se é o versículo 31, não? Então, veja bem, credes agora? Então, esse que chega a hora que já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Olha, Deus provedor, o mesmo Deus que proveu ali para Abraão, ele está provendo a cada dia. E nele, nós quando nascemos, eu não posso perder aqui, tá? Para você que está aí no YouTube, lembra de uma coisa: há uma tridimensionalidade do homem. Sim,
Eu até peço perdão aqui, a doutora está no nosso meio, mas a palavra diz que o homem, ele é corpo. Que nós tocamos. É aquilo que é visível. Mas o homem, ele é o espírito vivente. E ele é uma alma. Porque o corpo se expressa através dessa alma. E nós entendemos que quando o homem peca, aquele espírito, ele perde a comunhão com Deus. Por isso que Jesus, ele diz assim, olha, você vai ter que nascer de novo. Esse é o entendimento. Amém? Então, Atos 17, 28. Diz assim. Atos 17, 28. Diz assim. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembrando bem, já ao encerrarmos esse entendimento, algumas pessoas, elas discutem a questão de teologia, tá? Com religião. Mas nós precisamos entender uma coisa. Religião é vida com Deus. Religião é vida com Deus. Tá? E teologia? Teologia é doutrina. Teologia é estudo da palavra de Deus. Então, alguém disse assim, mas a teologia ela está ligada diretamente, ela está ligada diretamente à religião. Sim, porque você consegue estudar botânica destituído das plantas? Acho que não. Astronomia, afastando os astros? Acredito que não. Então, veja bem, nós não temos preconceito religioso, nós temos entendimento daquilo que a palavra de Deus revela. Amém? Que o Senhor possa abençoá-los